Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu quero ser. Se você quer ser um vaso novo, fale isso para o Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro. Põe essa letra para nós. Nas mãos do oleiro, quebra minha vida. E faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Um vaso novo. A sua Bíblia, aí no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deixa a sua Bíblia aberta, os irmãos podem assentar. Nosso tema nessa noite, ele é pertinente. Nosso tema é: quando os problemas são multiplicados. Quando os problemas são multiplicados. Esse texto você já conhece. Eu creio que todos aqui conhecem essa história. A história desta mulher viúva que vai à procura do profeta Eliseu. É importante lembrar que Eliseu era um companheiro de Elias. Se você voltar um pouco a Bíblia, uma folha, você vai encontrar o nome Elias. Elias era o grande profeta. Era aquele que era tremendamente usado por Deus. Eliseu andava com ele. Então,
Quando Elias é levado ao céu, Eliseu agora fica com uma missão. Está com uma missão de continuar a caminhada profética. E logo você vai ver que vem esse grande problema. Não era fácil. Problema difícil para Eliseu. Nós temos aqui uma história de uma mulher que não tinha uma vida fácil. A vida dessa mulher era muito difícil, mas é tremendo porque essa mulher, ela quer uma coisa. Ela quer o reino de Deus na sua casa. Essa mulher, ela se põe em marcha em direção ao profeta, agora, então, Eliseu. E vai colocar diante dele uma causa difícil, porque essa mulher está agora viúva. O seu marido morreu e deixou uma dívida. Quando nós olhamos essa história, nós vemos que o marido dessa mulher era um discípulo dos profetas. Ele não estava ali muito chegado, vamos dizer, com Eliseu, mas ele era conhecido, era alguém que servia a Deus. E ele morre. E para nós entendermos melhor essa história, é importante lembrarmos de algumas coisas das viúvas no Antigo Testamento, ou em Israel. As viúvas com mais filhos, muitas delas passavam muitas lutas, principalmente aquelas mulheres mais pobres, de famílias mais pobres. As viúvas eram protegidas pela lei religiosa. Se você abrir a Bíblia em Êxodo 22 a 23, diz: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo as afligires e elas clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Porém, as pessoas não davam atenção a isso. Quando nós vamos ver a história, a lei permitia como forma de proteção ao credor que se tomasse os filhos dos devedores, para que trabalhassem até que a dívida fosse paga. Ou seja, aqueles que foram cobrar estavam respaldados pela lei. Na verdade, quando aquela mulher vai pedir ao profeta socorro, esse pedido que ela vai fazer deveria ser feito aos homens da lei. Porém, ela não podia, porque a lei então lhes dava um respaldo para levarem os filhos daquela mulher e eles trabalhassem para aqueles credores até que as dívidas fossem pagas. Olhe bem para mim aqui. Ela não tem saída. Ela não tem saída humana, ela não tem dinheiro. Ela não tem apoio legal. Ela não tem o que fazer. Ela está com a situação determinada que os seus filhos seriam escravizados. Mas aquela mulher, ela se põe em marcha e ela vai dizer: meus filhos não serão escravos. Como não? Para onde ela vai? Buscar socorro em quem? E ela vai clamar pela misericórdia divina. Irmãos, olhe bem aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, se você crê na providência divina. Mas há
providência divina. As pessoas hoje, elas estão acostumadas a confiarem em si mesmas, em confiar no médico, em confiar num profissional, em confiar nisso ou naquilo do ponto de vista humano. Mas o servo de Deus e a serva de Deus crê na providência divina. É claro que usamos as leis, mas há momento que as leis não resolvem, ou elas estão canalizadas de uma forma em que não vemos saída de uma situação. O que fazer? Esta mulher crê na providência divina, e ela vai em busca do profeta. O profeta era a representação do próprio Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Cuidado a quem você busca de profeta. Nós não estamos falando de pessoas que vão dar profetadas. Nós estamos falando de pessoas que têm compromisso com Deus. Cuidado diante de quem você coloca a tua cabeça para alguém estender a mão. Conheça a pessoa, saiba quem é. Esta mulher não busca qualquer pessoa, ela busca o profeta Eliseu, homem de Deus, com experiências com o Senhor. Ela se coloca necessitada da providência divina. Talvez aqui nessa noite você esteja necessitado da providência divina. Talvez você necessite da providência divina no seu filho, na vida da sua filha, no seu trabalho. Deus, eu preciso da tua providência. Eu preciso da providência divina. Isso significa dizer, eu preciso do sobrenatural. Mas esta mulher, que a vida não era fácil, os problemas aumentaram. Não é? Seu marido morre, os credores chegam. Por que eu digo que a vida não era fácil? Porque se o marido dela estava com dívida, já significa que a coisa não estava boa. Preste atenção nisso. E de repente o problema aumenta, o que fazer? E eu quero te chamar rapidamente a entendermos algumas coisas. Primeira delas, à luz do texto, é preciso crer que uma má herança pode ser usada para crescermos. Ela recebe uma herança de dívida. Tem marido que morre e deixa herança. Deixa alguma coisa positiva. Ela herdou. A herança dela foi dívida. Amados, eu quero nessa noite que você entenda uma coisa. Há pessoas que nós vemos lamentando pela sua maneira que foi criada. Há pessoas que ficam lamentando porque aconteceu algo na infância. Há pessoas que lamentam porque foi abusado, e isso é terrível. Há pessoas que lamentam porque passaram por isso, por aquilo outro, e lamentam a vida toda. Eu quero hoje dizer que não é necessário viver assim. A má herança pode ser transformada numa bênção pela providência divina. Pela providência de Deus. Essa mulher teve que amadurecer na fé. Oh, irmãos, eu vejo essa mulher muito madura em Deus. Essa mulher não vai reclamar para o profeta, não vai murmurar para o profeta, ela não vai dizer para o profeta, Deus não é justo comigo, ela não vai dizer, Deus me abandonou. Não, ela vai dizer, meu marido morreu,
O senhor sabe que ele buscava Deus. Ela vai contar a sua história. Vivemos num mundo de murmuração, não é? Num mundo de pessoas que tantas vezes reclamam e reclamam e reclamam. Sabe por que reclamam? Segura agora. Porque só tem uma capa de espiritualidade. Reclamam porque não creem de verdade. Reclamam porque não tem experiência, não tem conversão, não tem transformação. Olha bem para mim. Jesus diz, lá em Mateus 9,17, que segura esta, que não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus diz que se colocar vinho novo em odres velhos, o odre rasga. O que é odre, pastor? É um recipiente antigo de couro, que era usado para colocar água, leite, vinho, algumas coisas assim. Jesus diz, preste atenção, se colocar vinho novo em odre velho, o odre arrebenta. E eu hoje entendo que essa mulher, ela tem um odre novo. Irmãos, guarde bem isso. Nós queremos a multiplicação do azeite, mas nós não temos muitas vezes base de fé. Nós não temos suporte espiritual. Essa mulher está espiritualmente forte, apesar da crise e da luta. Há pessoas que não têm uma vida espiritual consistente. Preste bem atenção. Há crentes que são mal formados e são mimados. Sabe, amados, nós precisamos de guerreiros e guerreiras, homens e mulheres que creem verdadeiramente no Senhor, que creem verdadeiramente na hora de qualquer adversidade, continua crendo e guerreando. O Senhor tem derramado do seu vinho sobre a igreja. Olhe bem, a gente quer avivamento, Deus tem derramado. O problema não está no vinho, o problema está no odre. O problema está no odre. A gente diz, Deus, derrama a tua presença. Deus diz assim, se eu derramar, vou arrebentar contigo. Se eu derramar, vai rasgar. Vai rasgar o odre. Odre somos nós. O azeite, o vinho, a manifestação de Deus. Irmão, segura bem agora. Mezanino, segura aí. Se tiver odre novo, o vinho novo será abundantemente derramado. E o azeite vai transbordar tremendamente na vida da igreja. O problema não está no vinho, o problema está no odre. Essa mulher, ela é consistente na sua fé. Ela vai, ela marcha. Precisamos crer em qualquer circunstância. Precisamos ter fé maior do que as adversidades. Irmãos, fé, quando tudo está bem, é fácil. Mas ir atrás do homem de Deus, do profeta, quando quer levar os nossos filhos, quando está a viúva, é só alguém que crê que Deus pode transformar uma herança negativa em algo tremendo. Quem crê nisso, levante a sua mão. Deus não precisa de muito para operar o milagre. O profeta pergunta, o que eu vou fazer para ti? Sabe por que ele pergunta? Porque ele era recém-iniciado no ministério. Elias tinha subido. Ficar agora Eliseu.
Aí a mulher chega e coloca um problema desse. É aquela história assim, fazer o quê, ué? Às vezes a gente recebe alguém no escritório, e a gente que trabalha com aconselhamento, tem gente que conta alguma coisa e você fala, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Mas eu preciso que você note bem uma coisa: esse homem era homem de Deus, e aquele que é homem de Deus, você que é líder de célula, você que é líder de célula, recebe, homem ou mulher, recebe célula na sua casa, está aqui, crê no Senhor, você é um instrumento que olha para o sobrenatural. Eu não posso, mas Ele pode. Eu hoje fiquei pensando no discernimento daquele profeta, quando ele pergunta: o que você tem em casa? Olha bem para mim, Deus falara com ele. Deus falou com ele: eu vou fazer um milagre a partir de algo que ela tem em casa. E ele tem sensibilidade, e ele pergunta: o que você tem em casa? E ela diz: não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Olha aqui para mim, quem crê em Deus sabe que um pouquinho para Deus é suficiente. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Você que está com pouca alegria, pouca esperança, pouca fé, saiba que para Deus o pouco é suficiente. Mas eu quero, antes de terminar, em terceiro lugar, dizer que diante das complicações, além de eu crer, além de eu saber que o pouco é suficiente para Deus, eu preciso, terceiro lugar, ter bons relacionamentos com as pessoas, porque Deus pode usar as pessoas para ser instrumentos do milagre na minha vida. Levante a tua mão e diga: eu preciso ter bons relacionamentos com as pessoas. O profeta diz: então vai para casa, sai na vizinhança e vai pegar vasilhas vazias, emprestadas. Irmãos, e se ela tivesse de mal com o vizinho? Se ela tivesse com problema com os vizinhos? Eu vou dizer uma coisa, irmãos: há pessoas que não se dão bem, ou não se dá bem com ninguém. E eu acho que entre nós tem pessoas assim. Ah, pastor, você está judiando. É que nós somos humanos, essa igreja não é perfeita. E nós estamos aqui para aprender. E quando alguém disser que aqui na igreja tem pessoas com pecado, você vai olhar e vai dizer: nós estamos lá buscando a Deus, porque nós precisamos da glória dEle, e queremos melhorar e queremos crescer. Sabe, a Bíblia fala que aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas. E eu fiquei pensando nesse texto. Deus pode fazer com que você e eu, nós venhamos depender de pessoas para realizar um milagre na nossa vida. Segura agora. Patrão, cuidado com o que você diz para o seu empregado. Amanhã você pode precisar dele. Cuidado com o que você diz para o seu empregado. Quem conhece a expressão que o mundo dá volta? Quem conhece, levanta a mão. O mundo dá volta. Empregado, cuidado com o que você diz para o seu patrão. Cuidado. Um dia você pode precisar dele ou dela. É interessante porque às vezes, por causa de problemas, alguém diz: eu vou ferrar o outro. Preste bem atenção aqui, olha para mim. Aprenda na palavra
que nós precisamos uns dos outros e precisamos de bons relacionamentos, e nós amanhã podemos ser trabalhados por Deus, e aquela pessoa que nós ofendemos, nós podemos precisar dele. Sabe, amados, cuidado com o vizinho. Seja uma bênção para o vizinho, para a vizinha. Seja uma bênção para aqueles que moram perto. Outra coisa, cuidado com o que você diz para o seu pai, para a sua mãe. Cuidado com o que você diz para o seu filho, porque você pode precisar dele muito mais do que está pensando. É triste ver o filho dizer: esse homem aqui, mostrando para o pai, era ruim, pastor, agora está aí precisando de mim. Cuidado, filho, com o seu pai. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Quem está entendendo, irmãos? Deus está nessa noite derrubando barreiras. Quer multiplicar o azeite, quer ter odres consistentes, quer ter bons relacionamentos, crentes que abençoam os outros e não cria problema para os outros, que anuncia Jesus com a boca, mas anuncia com a prática, com a vida, com o coração, e as pessoas veem a glória de Deus em nós. Eu quero terminar essa mensagem. Segura bem isso. O Senhor revelou a ela o tamanho do milagre que Ele ia fazer. Vai e pede vasilhas vazias. Olha aqui para mim, irmãos. Mas o profeta diz: não peça poucas. Olha aqui para mim. O tamanho do milagre seria o tamanho da fé daquela mulher. Quanto mais vasilha, maior o milagre. Quem nessa noite crê que Deus pode operar nessa situação que você está vivendo, levante a sua mão e diga: eu creio, e eu creio de verdade. Diga: eu creio em Deus. Deus está mostrando para nós aqui nesta hora, que o que Ele quer fazer na nossa vida é tremendamente grande. Quem crê? Pegue vasilhas, mas não pegue poucas. Esse é o recado. Não pegue poucas vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. E mais uma vez, não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Essa mulher fez a sua parte. Olha bem para mim, nós estamos num culto de células. Ela se levanta como sacerdotisa do lar, não tem mais o marido, mas ela diz: eu vou em busca da bênção. Ela se levanta como sacerdotisa da sua família, e eu quero chamar você para se levantar como sacerdote, sacerdotisa do teu lar, crendo que Deus, Ele fará o extraordinário. Se levante, ainda que a situação seja tremendamente difícil. Faça como essa mulher. Ela quer o reino de Deus na sua casa. Quem sabe hoje você vai dizer: eu quero uma célula na minha casa. Coloque o teu lar para abrir uma célula. Se levante como um sacerdote, como líder. Se levante como um homem que crê, como uma mulher que crê nesta noite. Quero lembrar mais uma coisa. Essa mulher é tão obediente, que depois que as vasilhas todas foram cheias,
E houve um momento que ela diz: vai trazendo. E os filhos vão trazendo. E aquele pouquinho de azeite vai sendo derramado. Não acaba mais, não acaba mais. Enche uma vasilha, traz outra, enche a outra, traz outra, enche a outra. E os menininhos estão trabalhando. Aqueles que seriam escravos, segura essa, estão lidando com azeite. Eu acho que você não entendeu. Aqueles que seriam escravizados estão lidando com azeite. Sabe o que é azeite? Símbolo do Espírito Santo. Símbolo de fogo. Eu vou dizer mais uma vez. Aqueles que seriam escravos estão lidando com azeite. Mas essa mulher é tão obediente que ela, quando viu tudo cheia, e o menininho disse: não tem mais vasilha, mãe. Ela olha e tem muito azeite, e valiam muito dinheiro. Era para ela pagar os credores e viver do resto. Ela podia fazer qualquer coisa, mas ela decide fazer uma coisa. Ela volta ao homem de Deus. Eu me emociono nisso, sabe? Quem tem compromisso com o reino é obediente. Quem tem compromisso com Deus não toca a sua vida espiritual por si mesma. Ela volta ao homem de Deus. Sabe por quê? Porque ela é obediente. E sabe por que mais? Porque ela sabia que a vida não terminaria ali. Ela precisaria continuar dependendo da bênção de Deus. Quem está entendendo? Há pessoas que pensam que não precisa mais de Deus. As vasilhas cheias de azeite não se venderiam sozinhas. Eles precisavam de Deus. Eu vou terminar. Talvez a parte que mais encheu o meu coração nesse texto é o que eu vou dizer agora. Esta mulher não negocia com o inimigo. No problema ela não vai buscar o inimigo. Ela não recua. Quantas pessoas na hora da luta recuam na fé? Quantas pessoas na hora da luta se tornam rebeldes? Ela diz: eu não negocio com o inimigo. Eu quero Deus. É Ele quem vai resolver o meu problema. É Ele quem vai dar conta da minha vida. Eu quero terminar essa palavra dizendo: nunca negocie com o inimigo. O teu Deus vai dar conta desse caso. Teus filhos vão guardar uma história de fé. Eu preciso terminar, nosso horário avançou. Olha bem aqui, por favor. Que legado essa mulher deixou para os menininhos que seriam escravos. Que testemunho essa mulher deixou. Eles vão crescendo. E eles dizem, nas dificuldades: lembra da mamãe?
Lembra do que a mamãe fez? É verdade. Quero chamar você nessa hora para orar. Eu quero chamar você para nunca negociar com o inimigo. E quando os problemas são multiplicados, creia que Deus pode reverter uma má herança num grande testemunho de fé. Creia que Deus não precisa de muito para operar o milagre. Mantenha bons relacionamentos, porque Deus pode usar as pessoas para serem instrumentos de bênção na sua vida. Fique em pé, por favor. Vem aqui o pessoal do louvor. Irmãos, não se movimentem agora. Agora é a resposta à mensagem. Nós vamos orar. Eu gostaria de chamar homens e mulheres daqui hoje para se colocar como essa mulher, dizendo: Deus vai reverter essa história. Meus filhos são de Deus. Levante a tua mão e diga: meus filhos são de Deus. Aí alguém aqui levantou a mão e disse: eu não sou casado, pastor. Os filhos que Deus vai te dar são de Deus. Diga: eu não vou negociar os meus filhos. Diga: meus filhos verão uma história de fé que permanece no Senhor. Eu quero chamar você hoje para ser como essa mulher. Nós vamos orar. E você que tem uma causa difícil, e você que ouviu essa palavra e diz: eu creio que Deus falou comigo. Eu queria te chamar para o altar, porque eu creio que Deus está nos mostrando que a nossa atitude, ela revela o tamanho do milagre que nós vamos receber.